Meus amados irmãos, vamos passar para a segunda parte da nossa reunião de oração e doutrina, que é ouvir o estudo da palavra de Deus nessa noite. Como eu disse para vocês, nós iniciamos na quarta-feira passada, irmãos, o estudo sobre formação de filhos, sobre criação de filhos. E nós vamos continuar vendo alguns princípios doutrinários que emanam da palavra de Deus para o lar cristão. Nós entendemos que a palavra de Deus ela fala muito sobre família. Tem muitos princípios, bíblicos de Deus para a criação de filhos. E nós vimos então na quarta-feira passada, meus irmãos, que nós temos que ter o entendimento de algumas coisas. Primeiro, filho precisa de tempo. Nós entendemos que um pai e uma mãe preocupado com o filho, com a educação dele, precisa dar tempo para ele. Interessante, irmãos, é que isso anda escasso no nosso meio, né? Nós não temos mais tempo para nada e às vezes nem para os nossos filhos. Isso é um grande risco para a criação, para a formação dos nossos filhos. Outro princípio muito importante, meus irmãos, é que Deus, Ele nos deu filhos para poder ordenar a vida deles, conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa ordenação precisa de disciplina. E nós vimos que o autor sagrado em Provérbios, capítulo 12, verso 1, vai dizer que quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Então, nós temos que ter conhecimento de causa, conhecimento da vida, conhecimento psicológico, conhecimento de livros, conhecimento do coração dos nossos filhos, para poder entender o comportamento deles e entender quando eles precisam ser disciplinados. A disciplina normal, a comum, a ordinária, ela corrige a conduta, o comportamento. A disciplina bíblica, ela corrige o coração, o que está por trás, o que está velado, o que nós não conseguimos ver pelas ações dos nossos filhos. Então, o pai, ele tem que ter olhos e ouvidos. E, além do plano óptico e auditivo, ele tem que ter o Espírito de Deus, o conhecimento bíblico para poder tratar, às vezes, a rebeldia, às vezes a questão de não obedecer à autoridade do pai e da mãe. E os pais, eles assim disciplinarão, organizarão a vida do filho. Então, você pode ver aí, adultos desorganizados financeiramente. Adultos que não amadureceram na vida, ainda têm um comportamento juvenil. Ou mulheres que ainda se vestem como adolescentes. Já viram isso? Então, irmãos, isso foi causado por pais que não souberam disciplinar, organizar a vida dos seus filhos para a fase adulta. E aí nós vemos todo tipo de distorção, Pessoas que não param no emprego, pessoas que têm uma dívida enorme com cartão, com tudo, porque não aprenderam isso com o pai e com a mãe, ter uma vida organizada, disciplinada em todas as áreas. Então nós temos que entender isso. De onde vem isso? Essas pessoas elas carregam traços, um arcabouço de experiências passadas que faz com que elas sejam o que elas são hoje. E aí elas acabam com o relacionamento, acabam com o dinheiro, acabam com tudo que elas têm. Não sabem organizar a vida. E hoje precisam contratar o coach, precisam contratar um treinador para poder ajudar na vida, Então, nós vemos isso claramente. E nós falamos isso na quarta-feira passada. Outro princípio, irmãos, que nós tratamos, que é muito importante também, que emanam da palavra de Deus. Perceba, irmãos, as Sagradas Escrituras,
ela tem ensinos práticos para a nossa vida. E nós vimos então que outro princípio muito importante é a questão do pertencimento. Um filho, uma filha, tem que ver no pai a aceitação pelo que ele é, pelo que ele, como pessoa, né, existe. Então, um filho que não tem esse sentimento de pertencimento, ele vai gerar problemas na sua personalidade, né? E nós vimos isso, meus irmãos, que um dos problemas é a ansiedade. Nós vemos hoje, né, essas crianças aí ansiosas, né, porque elas não têm aceitação. Outro problema é a depressão. É crianças que já estão herdando, né, esse problema emocional, porque elas não são aceitas e aí elas vão então se deprimir. Ou elas vão muito para cima, são ansiosas, e aí a gente cria, né, todo problema de hiperatividade, né, e aí vai se catalogando, né, é, e a criança é, é ansiosa demais e tem que dar ansiolítico para ela, e ela se torna rebelde. Por quê? Problema de aceitação, de pertencimento. E aí tem o outro lado. E tem crianças que não conseguem aguentar isso e aí vão para depressão, né? E aí ela cai, né? Se isola, é solitária, é problema em casa dos pais, né? Que não aprenderam com Deus de dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi isso que Deus, né? Deus o Pai falou para Jesus, e Jesus viveu aqui na terra, né? Como filho amado de Deus. Né? Apesar de todas as situações que ele passou, indo até a cruz, ele entendeu que ele era o filho amado. Isso é pertencimento, isso é aceitação. Portanto, nós vamos agora prosseguir nesta noite, e nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras, e nós vamos olhar aqui alguns princípios importantes para poder ajudar na formação dos nossos filhos, na criação deles, porque nós estamos vendo Deus abençoar nossas famílias de ter filhos, e nós achamos que esses princípios são importantes para nós apoiarmos, né, o ajuste da família. Irmãos, vamos ler então aí a nossa lição, quinto princípio que nós queremos tratar nessa noite, está aí, é o quinto e o sexto princípio. Nós vamos tratar somente de dois princípios nessa noite, para não nos estendermos muito e dar tempo também de fazer perguntas e respostas. Então, no final, se você tiver alguma pergunta, anote. E aí nós vamos passar um tempo, então, tentando responder. A introdução diz assim: para ajudar na formação de nossos filhos, são essenciais tempo e toque até os 7 anos de idade. Depois disto, muita conversa. Isto passa aceitação e pertencimento. Logo em seguida, o papel da mãe com afeto e o papel do pai com limites. E é isso que nós vamos ver agora, neste momento. Então, o quinto princípio está aí. Vamos ler todos juntos? A influência da mãe na formação dos filhos. Vamos ler, irmãos, Provérbios, capítulo de número 29, verso 15. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra de Deus: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Meus amados irmãos e irmãs, percebam aqui então que uma mãe, ela tem a responsabilidade de educar, de disciplinar um filho. E a mãe que não faz isso, segundo aqui a palavra de Deus, ela vai ser envergonhada. Ela vai passar vexame. Ela vai passar o terror. Ela vai passar horror. Ela vai passar coisas que ela nunca queria passar na sua vida, por causa da vida de um filho. Um filho que, quem sabe,
se torna um mentiroso, quanto mais. Um filho que, quem sabe, se torna, né, um ladrão, né, um, um viciado em subtrair as coisas dos outros. Né? Quem sabe uma filha, né, que venha a viver uma vida imoral e trazer desgosto para sua mãe, né, sem ética. Então, irmãos, todos os problemas que os nossos filhos eles herdam vai trazer choro e lágrimas para as mães. Então a palavra de Deus vai dizer que todo problema que os nossos filhos, irmãos, passam vai recair sobre o colo, sobre os braços, sobre a psique da mãe, né? Porque a mãe, ela tem responsabilidade na educação, na formação, na criação do filho. Diz aqui a palavra de Deus. Então, o estudo vai dizer assim: que é, quem é, me desculpem, quem é o primeiro elemento que protege o filho em casa? Quem é? A mãe. Quem é o segundo elemento que protege o filho em casa? O pai. Mas se você olhar, quem protege o filho sempre é a mãe. O pai fala mais duro com o filho, ou vai querer disciplinar o filho, a mãe se mete, pega o menino e sai correndo. E tira, né, a autoridade do pai, né, de disciplinar o filho, né? Isso acontece muito nos lares, né? A gente vê muito isso, né? E aí gera todo tipo de problema também, né? Mas futuramente. Mas quem é que faz isso? A mãe. E a mãe, meus irmãos, né? Ela tem a responsabilidade na cultura judaica, né, de ter a guarda da criança até os 12 anos de idade. A mãe era responsável no lar pela educação infantil até os 12 anos na cultura judaica. Quer uma prova disso? Abram comigo para Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler então do verso de número 41 a 52. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos, por favor. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, perceba aqui quantos anos Jesus tinha? 12 anos. Essa era a idade, meus irmãos, que uma criança, né, passava a frequentar a sinagoga e aprender as questões da lei. Um filho era educado nas leis mosaicas, nas ordenanças do Antigo Testamento, a Torá era ensinada, né, os 10 mandamentos, Deuteronômio capítulo de número 6, o Shema. Então uma criança a partir dos 12 para os 13 anos, ela era ensinada nas coisas de Deus. Perceba aqui o que vai acontecer. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus, olha só, o menino, não é chamado de adolescente, menino, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia e então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ao que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Opa, quem é que vai dizer aqui? Quem é que vai chamar a atenção? A mãe. Por que não é o pai? Porque era a mãe, na cultura judaica, que tinha a responsabilidade de, até aquele momento, educar o filho, de criar ele, de formar ele na sua vida infantil. Perceba então aqui que a mãe, ela vai dizer o seguinte: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que procuráveis?
me procuráveis, não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, por que não é seu pai? Percebam, meus irmãos, aqui então, mais uma vez, a cultura judaica, a importância da mãe na formação do filho. Vai dizer aí, sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Portanto, meus irmãos, a criança, ela entregue a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Mas a mãe, ela tem a responsabilidade de educar e amadurecer a personalidade da criança do 0 aos 12 anos. Qual é o papel da mãe? A mãe, ela toca nos filhos e toca no marido. Portanto, a mulher, ela recebeu o sublime papel da parte de Deus para preparar pessoas para o Senhor, para o Evangelho, para o reino de Deus. É a mãe. Ela é que deve fazer isso. É a mãe. Conta a história de 4 teólogos que estavam decidindo qual a versão da Bíblia eles iriam adotar para a igreja nos Estados Unidos. E um dos teólogos disse, não, a King James. Outro teólogo disse, não, a NVI. E um dos teólogos disse, eu prefiro a Bíblia que a minha mãe lia para mim todos os dias. Eu percebo, irmãos, a importância, o valor de uma mãe. A psicanálise vai dizer que uma criança esquizofrênica, ela piora quando ela rompe os seus laços maternais. A psicanálise vai analisar os desenhos da criança enquanto ela está ligada à mãe e ela tem laços com a mãe, ela permanece melhor. Quando ela rompe esses laços, ou a mãe, né, de alguma maneira, começa a mostrar, né, uma desafeição por aquele filho, a criança piora. E aí então ela pode chegar até a loucura. Então percebam, irmãos, o valor de uma mãe, o valor do relacionamento, né, que o Senhor ele legou para uma mãe, né, tratar de um filho como modelo, né, de criação e de educação. Nós precisamos, irmãos, olhar, né, não para outros modelos, mas o nosso modelo é Jesus. E percebam, meus irmãos, que o relacionamento de uma mãe com um filho, quando ela é feita sobre as bases do conhecimento de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, perceba, irmãos, o que vai gerar e até onde um filho vai, irmãos, no relacionamento com a sua mãe. Olha aí comigo, por favor, o relacionamento que Jesus teve, né, com Maria, sua mãe, né, João, capítulo de número 19, verso 25 a 27. Diz assim a palavra de Deus. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela, o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Meus irmãos, Jesus é o nosso modelo. E nós vamos ver que antes de morrer na cruz, ele deixou a sua mãe amparada aqui na terra. Isso é um filho que é tão amado pela mãe, que um filho, antes de morrer, ele resolve, né, ver todos os meios possíveis para poder amparar a sua mãe, que fez tudo por ele, desde tenra idade. Isso é um amor verdadeiro de um filho para com a mãe. Mas que tipo de mãe? Aquela mãe que acompanhou, que esteve junto, que demonstrou amor, que demonstrou carinho, que influenciou a vida de um filho. Porque, irmãos,
há de convir comigo que existe mães e mães, não é? Existe mães e mães. Então, tem mãe que você, né, faz tudo por ela, mas tem mãe que você quer é distância dela. Essa é a realidade. Por quê? Porque o pecado, meus irmãos, vai gerar filhos ruins, mas também vai gerar mães ruins. Não tem como. Nós estamos num corpo caído, num ambiente caído, né? E isso vai ter na face da terra. Pai, mãe, né, que são ruins e que os filhos não vão querer estar perto. Mas nós esperamos que aqui na igreja nós tenhamos um relacionamento tão bom com os nossos pais, a ponto, né, de resolver amparar nossos pais, até mesmo de dar a vida por eles, como o Senhor Jesus Cristo fez. Essa é a influência de uma mãe. Vamos agora passar para a segunda influência nessa noite. Sexto princípio, a influência do pai na formação do filho. Provérbios vai em continuar nos ensinando alguns princípios teológicos para a formação da família, para a educação de filhos. Vamos agora ver Provérbios 28, verso de número 7. Vamos todos abrir aí? O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Percebam, meus irmãos, que aqui nós vamos ter o mesmo princípio, mas com a mudança de personagem. Mas aqui nós vamos também ter a mudança não somente do pai e da mãe, porque o pai vai ser envergonhado também se ele não criar bem seus filhos, certo? Mas aqui nós vamos ter a mudança de idade. Perceba que em Provérbios 29:15 está falando da criança. Aqui em 28:7 está falando do filho. Nós temos que entender, meus irmãos, que somente pode andar com pessoas libertinas o filho que tem uma idade maior, porque está numa idade mais avançada, não tem 12 anos. Um filho ele vai andar com libertinos, pessoas libertinas, uma camaradagem ruim quando ele chega na maior idade. Então, irmãos, o pai ele tem, né, a responsabilidade de educar o filho dos 12 anos para cima em ser homem, em conhecer o que é trabalho. O pai ele tem que forcejar com o filho para ele gostar de coisas de homem e para que ele não seja um libertino, mas uma boa pessoa, tenha um bom caráter, para que depois, lá na frente, ele não venha a ser envergonhado porque o filho jogou lama no nome da família. Então o pai, meus irmãos, ele tem o papel de freio de Deus na vida de um filho homem. Querem uma prova disso comigo? Abram comigo, por favor, para 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 13. Coloquem o dedinho lá e, por favor, abram comigo para Deuteronômio, capítulo de número 6. Versículo de número 6. Deuteronômio 6, verso 6. Diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Quem é que tem que inculcar aos filhos? O pai. O pai era o sacerdote do lar. O pai ele tinha que inculcar o que nos filhos? Vai dizer aí Moisés: Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te será um frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então percebam que numa sociedade patriarcal,
o pai, ele tinha que ensinar a religião verdadeira, do Deus verdadeiro ao filho. Agora olhem comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Vamos ler todos juntos? Diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Percebe, irmãos, que Pedro está escrevendo aqui para crentes que se converteram há pouco tempo. Então o pai, ele não poderia andar nos seus pecados conforme ele andou no mundo anteriormente. Ele tinha que viver uma vida santa. E o que ele tinha que fazer como pai, crente? Ele tinha que amarrar, como diz lá em Deuteronômio, amarrar o entendimento, as coisas de Deus na cabeça dos seus filhos, para que eles fossem santos, para que eles puxassem para o Pai Celestial, como o Pai Celestial é santo. Isso é uma ordenança do Evangelho. E só faz isso quem conhece o Evangelho. Se você conhece o Evangelho como pai, você tem que amarrar isso na cabeça do seu filho, na cabeça da sua filha, porque você é freio de Deus. Porque senão seus filhos vão andar com libertinos. Quem são os libertinos? Aqueles que vivem uma vida liberal. E você como pai, porque você não foi o sacerdote do lar, você vai ser envergonhado. Lama será jogado no seu nome. A sua família será desonrada pelos maus feitos dos seus filhos. Portanto, irmãos, o pai, na cultura judaica, era aquele que tinha o papel de colocar limites na vida do filho. Limites. A mãe não tem esse papel, como o pai tem. Claro que uma mãe deve colocar limites na vida dos filhos. Mas quem deve colocar o limite como freio é o pai na vida do filho. Quem deve falar mais grosso em casa? Pai ou a mãe? O pai. A mãe pode colocar limites? Pode. Mas a mãe é aquela que tem que ter a sensibilidade de que o pai terreno, ele é a expressão do Pai Celeste. Essa é a teologia. E Deus nos deu um pai, e o pai terreno, ele tem que disciplinar os filhos a quem ama, porque o Pai Celeste disciplina o filho a quem ama. Então a mãe, com sensibilidade, claro, né, vocês já viram acontecer isso? Né, um filho puxando a bolsa da mãe, né, e a mãe diz: para com isso, menino, para com isso. E o filho puxando a bolsa da mãe, ou a saia da mãe, alguma coisa da mãe, e a mãe fala: para com isso, menino, e o menino não para. Por que acontece isso? Porque a mãe, ela não foi feita para colocar limites. E às vezes o filho, quando ele vai adquirindo uma força, que ele entende que ele pode ir contra a mãe, ele vai puxar a bolsa da mãe. Vai puxar o cabelo da mãe. Porque ele entende que ele tem força para isso. E ele vai medir força com a mãe. E ele vai puxar a bolsa, vai puxar o dinheiro, vai puxar o que ele quiser. E aí é que está a sensibilidade, então, bíblica da mãe para entender que ela tem que levar ao pai. E o pai, então, tem que ser o freio de Deus na vida do filho. E o pai bíblico, então, vai dizer: o que é que tu está fazendo, menino? Toma vergonha na tua cara, menino. Tu pensa que tu é quem, menino? O nordestino que fala assim. E tem que colocar o menino no lugar. Porque o pai é para isso. Né? E a mãe, então, apoia o pai na sensibilidade. Né? Pai, olha,
menino hoje errou nisso, 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 nisso. Vá disciplinar e organizar a vida dele. E o pai, então, tem que sentar, né, e ordenar a vida do filho. Irmãos, quando nós colocamos esse princípio tão simples, né, em prática, nós vamos acabar com a psicologia infantil. Acaba. Pais que levam filhos para psicólogos para poder entender ou receber um receituário, né, de uma filosofia mundana, né, materialista, evolucionista, naturalista, sem Deus, para poder educar a vida dos nossos filhos. E o pai vai sair de lá e não vai saber o que fazer, nem a mãe. Porque o princípio aqui, meus irmãos, que Deus nos deixou nas Sagradas Escrituras é universal. É para qualquer pai, é para qualquer mãe. Então a tarefa da mãe é de garimpar. A função dela é de vasculhar a vida do filho, né, para poder então com sensibilidade levar ao pai, e o pai então tem a tarefa, né, de ser o juiz, de ser o executor da pena e da disciplina sobre o seu filho. Então, quando um pai é fraco nos limites e quando a mãe é estressada em dar afeto, então o filho vai reagir, via de regra, né, com síndromes que psicólogos colocam aí como síndrome do pânico, isolamento, ansiedade, depressão. Então, quando o pai é fraco e não consegue colocar limites na vida do seu filho, quem vai fazer isso é a mulher. E a mulher, como não foi preparada por Deus para isso, ela vai se estressar. E ela vai dizer: eu não aguento mais. E eu vou abandonar isso. E eu vou mandar vocês embora. E manda o marido embora. Né? E o homem fraco, que não entende que tem que colocar os seus limites, ele fica moado. Ele fica sem saber o que fazer. Né? E aí ele pega, sai de casa. E se não tiver Deus, aí vai para o bar, enche a cara. E acaba com tudo. Porque não tem limites e princípios bíblicos estabelecidos. Então, irmãos, nós temos que entender, e nós vamos chegar aqui no fim, na conclusão, precisamos entender que a Bíblia não foi escrita para inteligentes, mas para humildes. Coisas simples funcionam. Às vezes, pais pagam fortunas para psicólogos para ouvir uma teoria que não tem nada a ver, despreza os princípios bíblicos simples que funcionam e estabilizam a vida psicológica e emocional dos filhos. O pai e a mãe biológicos devem exercer o papel de pastor e psicólogo dos filhos. Se o pai não fizer este papel, a mãe tem que fazer os dois. Se a mãe não faz o seu papel em casa, o pai tem que fazer os dois papéis. Temos que reconsiderar urgentemente nosso trabalho no lar para não sobrecarregar nenhum e nem outro. Então eu queria dizer isso para vocês, irmãos, nessa noite. Né? A palavra de Deus, ela tem princípios claros, simples, muito simples. E se nós colocarmos em prática na nossa vida familiar, nós não vamos passar problemas e nós vamos equilibrar a vida dos nossos filhos e nós vamos estabilizar crianças que serão adultos, que terão amadurecimento e não vão trazer vergonha mais na frente, futuramente problemas, e vão voltar chorando, e aí você vai chorar, e aí você vai então, né, cair em derrocada, e aí você vai tentar juntar os cacos, vai tentar fazer, e aí vai ser tarde demais. Então, meus irmãos, vamos olhar para as Sagradas Escrituras, para lições tão simples, né, que se nós formos humildes de espírito e de coração, nós vamos então olhar para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos filhos e vamos dizer, vamos nos ajoelhar, colocar a boca no pó e vamos agora orar, pedindo a Deus que Ele nos ajude a obedecer, né, os seus princípios para a nossa família.
Então, que Deus nos abençoe, que Deus ajude você que é pai, você que é mãe, né, nesta noite sair daqui, não triste, mas mais animado, né, mais fortalecido para poder colocar a palavra que veio do céu para nós aqui na terra em prática. Ok? Deus nos abençoe.